O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nós, nesta manhã, estamos comemorando os nossos irmãos fiéis defuntos. E a igreja, ensinando-nos nesta comemoração, nos faz invadir-se diante da causa que nós estamos nesta comemoração, olhar os ensinamentos de Deus, olhar os ensinamentos de Jesus Cristo, olhar os ensinamentos da nossa igreja e ver nesses ensinamentos o passado, o presente e o futuro. Estamos então junto a essa comemoração dos fiéis defuntos, revisitando essas três dimensões humanas, onde nós olhamos o passado daqueles que já se foram, daqueles que nos deixaram, daquelas histórias, dos momentos edificantes que estivemos ao lado daquelas pessoas importantes na nossa vida. E lembramos isso com afeto. Um passado bom que ficou, lembranças em tempos ordinários, em celebrações de festas, natais. Quantas coisas boas foram passadas com essas pessoas que estavam ao nosso lado. E lembramos isso com grande afeto, um passado bom. Até às vezes, em alguns momentos, nós temos a certeza que estamos até chorando. Não um choro em vão, mas um passado que resgata em nós algumas essências da vida daquelas pessoas que nos deixaram, que trazem em nós algumas lembranças, alguns sons, algum jeito de ser, algum gosto que tivemos, cheiros, qualidades. E assim nós vamos, com a nossa mente,
passando o passado, o presente e o futuro em memória. Por isso, a festa dos fiéis defuntos que estamos hoje revigorando em nossa alma. A certeza que o passado é uma forma de ficar. A certeza que o passado é uma forma de aconchegar-se. A certeza que o passado é uma forma de fazer memória com as coisas boas que edificam a história de nossas vidas. Nós repetimos certos hábitos, alguns hábitos que foram trazidos deste passado. Alguém que nós espelhávamos muito, alguém que nos dava um conselho, o hábito de perguntar as coisas, de visitar, de ser bem felizes. E essa lembrança não pode ser uma lembrança sufocante. Essa lembrança não pode ser uma lembrança que nos tira do eixo. Essa lembrança não pode ser jamais uma lembrança que nos faz desesperar. Por isso, a palavra de Deus nos ajuda a lembrar o passado. A palavra de Deus no Antigo Testamento vai dizer que os povos antigos de Israel, quando lembravam do passado, daqueles que já se foram, perdiam rapidamente a esperança. Pois no antigo Israel, eles pensavam que não tinha outro lugar para viver a não ser este. A não ser esse lugar que estamos vivendo. Mas nós, quando revisitamos o presente em Jesus Cristo, a memória fixa de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida, todos os dias que participamos da liturgia, todos os dias que ouvimos a palavra de Deus, todos os dias que participamos em oração, todos os dias que vibramos o nosso coração na força do Espírito Santo, vamos percebendo que o nosso passado vai se tornando presente, na medida em que Jesus Cristo se faz memória viva no meio de cada um de nós. E vamos ali alimentando o nosso espírito com aquilo que Jesus disse. Nós recebemos de Jesus Cristo a seguinte notícia: diz que Ele constrói uma casa edificada para cada um de nós no céu, aonde cada um de nós teremos uma morada, aonde cada um de nós, recebendo o seu corpo e sangue, participando do seu sofrimento na cruz, seremos motivados e revigorados a estar com Ele. E é desse passado do Antigo Testamento que lembramos da palavra de Deus, que não tinha certeza de uma esperança, é que no Novo Testamento, em Jesus Cristo, nós recebemos na liturgia de hoje: bem-aventurados se tu estiveres com o Senhor. Bem-aventurados se tu subires a montanha com o Senhor. Bem-aventurados se tu estiveres com o Senhor. O teu fim é garantido na essência de Deus. Ensinamento da nossa igreja. Nós recebemos a felicidade de Jesus Cristo para termos a certeza que nosso fim é um fim que se consagra todos os dias a Jesus Cristo. Nós não gastamos tempo, nós não perdemos tempo, nós valorizamos a nossa vida na medida que perdemos as coisas, perdemos pessoas importantes em nossa vida, mas ganhamos a motivação de nos colocarmos na vida dessas pessoas que foram primeiro do que nós, e nos ajuda a revigorar em nós essa memória de superarmos os sofrimentos, as dificuldades do nosso pecado, as dificuldades de vivermos uma vida em santidade, para vivermos a esperança em Deus. Segundo passo, então, é esse presente que Deus nos dá todos os dias, capaz de mudar as nossas maiores crises,
capaz de mudar as nossas maiores circunstâncias, capaz de mudar as nossas maiores dificuldades, para estarmos na esperança de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja, quando nos fala desse presente que Jesus nos dá todos os dias, Ele fala de um caminho. Um caminho. Nós caminhamos. E nós caminhamos para um futuro. Presente, futuro. Passado, presente, futuro. Caminhamos para um futuro aonde nós temos a certeza que nossos corações já está lá. Que nosso olhar já está no olhar de Deus. Que o nosso sentimento já está no sentimento de Deus. Por isso essa vida é uma vida peregrina. É uma vida passageira. É uma vida que estamos passando para chegar ao futuro. Como vimos na segunda leitura em Apocalipse. Enxugará as nossas lágrimas, retirará todos os nossos sofrimentos, retirará todas as nossas angústias e nos levará à pátria eterna. Por ora, o que nos falta às vezes é termos essa esperança de vivermos o transcendental, de vivermos Deus em nossa vida, de deixarmos sermos sufocados pelas coisas do mundo. Porque se estivermos sufocados pelas coisas do mundo, nós vamos ter a certeza que a morte é a última palavra. Se nós temos a certeza que o mundo não nos satisfaz, que o mundo não é a última palavra, nós vamos ter a certeza daquilo que o Senhor nos diz. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem está em mim, mesmo que morra, reconhece que eu sou a ressurreição e a vida, porque goza de um futuro que não está nesta terra, mas goza de um futuro que está nas mãos de Deus. Então pedimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que revigorando nossas forças pelo passado, creamos nesse presente que nos deu o nosso Senhor, esse presente que Deus nos dá todos os dias em nossa vida, de sermos saudáveis, de respirarmos todos os dias, de estarmos conscientes de vermos a nossa vida como ela deve ser realizada, de estarmos em caridade para um com os outros, de participarmos de uma fé cristã, de recebermos o seu corpo e sangue, de transformarmos a nossa fé, às vezes vacilante, numa fé edificante. Vamos aos poucos caminhando com o Senhor, sem perder jamais a perseverança de estar em seus átrios. Senhor, me ajude a estar sempre nos caminhos verdejantes, que me leve ao caminho dos céus. Senhor, que eu me ajude a entender que este caminho é um caminho de dificuldade, mas que aos poucos você vai me revelando que o céu é onde eu vou ver contentamente, face a face, quem Tu és. Agora, eu já conheço um pouco do que Tu és, quando eu estou em silêncio, quando eu estou em oração, quando eu ouço meu irmão, quando eu participo da Sua Santa Eucaristia, eu percebo que o Senhor está presente em minha vida, e cada vez que eu percebo que o Senhor está presente em minha vida, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo daqueles que se foram, eu não tenho medo das notícias vazias que o mundo dizem que são contrárias à nossa verdade de fé, porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos, levou todos para a casa do céu, e está à direita do Pai, esperando cada um de nós, para gozarmos um dia, junto com Ele na pátria. Estamos rezando pelos fiéis defuntos. A igreja ainda nos ensina que quando estamos em intercessão, um ou mais estiverem reunidos, aí eu estarei. Nós pedimos a Deus que interceda junto àqueles que estão na casa do Pai, para que junto conosco atendam e acolham nossas orações, impedindo que nós realizemos o mal que não queremos.
as notícias vazias que nós não queremos dar, o apoio que está nesse mundo desgovernado, as circunstâncias tortas que estamos apoiando, a dificuldade de estarmos no caminho certo. Por isso pedimos a Deus que o bem estimado que Ele nos dá, que é um coração semelhante ao Pai, nos ajude a vivermos num caminho semelhante a Ti, um caminho de luta, de sofrimento, que levou até o último momento da cruz, sendo revigorado pela obediência ao Pai e tendo força pelo Espírito Santo de acolher a muitos para a pátria eterna. Que nós ajudemos, pela luz do Espírito Santo, a sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo e revigorar ainda mais esse mundo que tanto precisa de cristãos convictos pela cruz e pelo sofrimento, que tem a vida como uma última palavra e não a morte. Fechamos nossos olhos então e nos coloquemos em oração, pedindo ao Senhor que nos ajude nessa Eucaristia a revigorar a nossa alma pela palavra e pela Eucaristia e pela força do Espírito Santo, a sermos uma igreja cada vez mais peregrina, que nada aqui é nosso, nada aqui depende de nós. Não somos os melhores e não somos os mais importantes, mas estamos aqui para fazer a vontade do Pai e sermos criaturas cada vez mais amadas pelo Senhor e desempenhar nesse mundo a comunhão e o amor que vem de nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.